Vocês creem que a palavra de Deus é o manual da felicidade? Diga amém. Amém. Você acredita que é uma bússola para sua caminho, né? A salvação? Nesse momento, a Bíblia fala que nós devemos, quanto mais oração, mais poder, né? Possamos fechar os olhos, expressar uma pequena oração, tá bom? Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui na casa do Senhor. Que teu bom Espírito Santo, Deus, que nos trouxe aqui, que Ele venha falar ao nosso coração. E obrigado, Senhor Deus, pelo cada pessoa que participou em autoadoração, em deixar o versículo, em cantar, louvar o teu santo nome. Estamos felizes, Senhor Deus, por esse momento especial. Queremos, Senhor Deus, sair daqui vazio do eu e cheio do poder do Espírito Santo. Venha, Senhor Deus, nesse momento a tua palavra se encontra aberta. Venha, Senhor Deus, falar ao nosso coração dessa noite. Pedimos a presença do Espírito Santo, que Ele seja o nosso professor nessa noite. E sou apenas, Senhor Deus, instrumento nas tuas mãos, que eu diminui, que o Senhor Deus cresça. Essa é a minha pequena oração. Tem misericórdia de mim, misericórdia de cada um de nós. Mas reconhecemos que há um Deus maravilhoso, que cuida de cada um de nós. Que o Senhor Deus venha atuar nesse momento. Desde já te agradecemos, em doce nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Louvado seja Deus, tá certo? Marcos capítulo 2, ele fala de uma história. Isso era no início do ministério de Jesus. Jesus começou seu ministério, ele tinha 30 anos de idade. Olha, 30 anos de idade. Apesar que a Bíblia descreve que com 12 anos ele foi para a sinagoga pregar o sermão, que os doutores ficaram admirados pelo sermão que aquela criança de 12 anos pregando, né? Mas ela era filho altíssimo. Deus Todo-Poderoso estava presente ali, tá bom? A sua linhagem, a sua sabedoria vinha do alto do céu, mas também vinha educado pelos seus pais, José e Maria, que instruiu José, tá bom? E Jesus começou 3 frases importantes do seu ministério. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Olha que grande coisa que nós vamos aprender hoje. 3 grandes coisas, tá certo? Jesus pregava, ensinava e curava. Qual era que chamava mais a atenção das pessoas quando viram Jesus? Vocês acham que será que era por sermão, né, da montanha, do monte, né? Ou será que era pelo ensinamento? Jesus disse aos discípulos, aí de todo mundo pregar o evangelho, guardando toda ela escrita, né? Ou será que era justamente os milagres que chamavam as pessoas? É lógico, nós precisamos do quê? De milagre. E nós somos o milagre, porque estamos aqui, amém? Quantas pessoas, né, 2019 para 2023 já não estão nos nossos dias, tá certo? E é uma satisfação quando viemos à casa de Deus, tá bom? Sempre temos aprendendo, tá bom? E a Bíblia começa de uma história, né, de um jovem paralítico. Esse jovem paralítico era físico, mas também espiritual, né? Quantas pessoas talvez estejam até na igreja, esteja fisicamente bem, saudável, com os pés, mas espiritual está paralítico, não anda, não desenvolve, não cresce, né? A sua vida talvez passa anos, 10, 20 anos, e nada muda em sua vida. Interessante que a Bíblia fala que existia, todo mundo tem amigos, sim ou não? Vocês têm amigos? Quem trouxe você para a igreja? O Espírito Santo. Espírito Santo. Mas quem convidou você? Foi alguma pessoa, sim ou não? Você sempre é trazido por alguém, não é verdade? Alguém mostrou o caminho do quê? Da verdade. Alguém convidou. Lógico, primeiramente, como o irmão disse ali, o Espírito Santo, tá certo? E o versículo que nós vamos ler, tá bom? Vamos lá, Cafarnaum, a cura do paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade muito popular, né, no oriente ali do povo de Israel, tá certo? Jesus estava ali caminhando. Dia depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos fruíram para ali, tanto que nem mesmo junto a portas se achava lugar. Anunciava-lhe a palavra. Veja só, Jesus entrou em determinada casa, né, e existia multidão. Onde Jesus ia, multidão caminhado, né? Uns sempre interesses, né, e curas e milagres. Outros por ensinamento de Jesus, muito lindo.
e outro era por sermão maravilhoso que Deus tinha, né? Bem-aventurados os humildes de coração, porque verão o reino do céu, lá em Mateus 5, né? E descreve aí que ele entrou na sala, multidão, nem sempre, né, multidão é sinônimo de santificação, de consagração. Por isso que a Bíblia diz, ó, esteja aqui em verdade, em espírito. E muitas pessoas entram na casa de Deus, mas o pensamento está onde? Está no mundo, está nas preocupações, está tantas coisas, né? Nem sempre sinônimo de tanta gente na igreja é sinônimo de salvação. Porque muitas vezes tem muito barulho e tem pessoa que quer concentrar-se na pessoa do Espírito Santo, mas uma pessoa começa a falar, né? E começa a falar coisa que não deveria. Eu estou aqui, está a minha revista, eu estou vendendo aqui a Avon, e começa a falar, e começa depois a falar do irmão, não sei o quê, e começa ali, muitas vezes, a pessoa quer concentrar-se no Espírito Santo, né? E quando estava ali, naquele momento, né, tinha algo muito importante, muito interessante, era um jovem paralítico, tá certo? E o versículo 3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. Olha, você deve ser um dos paralíticos, né? Mas você deve ser também, se você for paralítico, mas se você deve ser o quê? Os 4 amigos desse jovem. Por quê? Porque ele estava o quê? Paralítico físico e espiritual. Segundo os relatos históricos, né? Aí mais profundamente, possamos até marcar outro dia, mas na época aí, tá certo, irmãos? As pessoas tinham um preconceito. Quanto mais a pessoa é doente, mais pecado cometeu. Né? Quanto a pessoa mais doente, eu disse, esse homem aí porque está no pecado. Mas nem sempre as coisas acontecem que você esteja errado. Você está lembrado da história de Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que desviava o quê? Do mal. E veja o que aconteceu com a história dele. Era um homem obediente o quê? À palavra de Deus. Mas aconteceu, né? Eu me lembro, há uns anos atrás, né? Eu estava aqui, de frente de casa, aí tinha um senhor. Aí esse senhor foi ali na casa de Dona Odete, né? Ela não se encontra mais, aí estava ali sentado. Aí eu fui lá e o senhor apareceu. A manhã disse assim: olha, esse senhor aqui ele está perdido. Era mais ou menos umas 5h30, 5h40. Disse: esse homem está perdido. Eu perguntei: o senhor mora onde? Não, mora aqui em Manechel. Assim, o senhor veio fazer o quê? Eu vim comprar um cigarro, né, e voltar para casa. Só que eu sou ruim da visão e não consegui enxergar o caminho de casa. Coitado, estava perdido, né? E naquele momento ali, disse: mas vamos fazer o seguinte, o senhor sabe mais ou menos se eu moro? Eu disse: eu sei, eu moro perto de uma igreja. Eu disse: pronto, tem tanta igreja aqui, louvado seja Deus, né? Melhor ter 100 igrejas do que 100 bar, né? Eles têm tanta igreja aí, vai ficar difícil. Na casa de Pedro. Pedro é um carroceiro. Aí disse: Pedro é carroceiro? Ah, então eu conheço o Pedro. Vamos ali, vamos subir aqui. Aí peguei ele, peguei: mãe, vamos lá, mãe, vamos lá. Eu desci essa rua aqui, tinha um Pedro. Não sei se ainda tem, né? Aí bati na porta. Ô Pedro, vem cá. Eu disse: ô Robinho, tudo bom? Tudo? Eu disse: olha, esse camarada aqui está perdido, você conhece ele? Ele disse assim, olhou. Eu disse: não. Disse: e agora? Jesus Cristo. Né? Disse: ele disse que é o Pedro. Agora vamos lá. Disse: segundo vai ser perto da igreja evangélica. Tem um monte aí. Vamos subir aqui na igreja Assembleia de Deus. Aí subimos e disse: eita, me lembrei. Ele olhando, enxergando bem pouquinho, disse: eu morava aqui. Disse: glória a Deus. Chegamos mais perto. Né? Aí chegou aqui e disse: irmão, se você conhece esse irmão? Oxe, conheço. Mas faz anos que ele mora aqui. Ele se mudou. Você disse: pronto. E agora esse filho de Deus está aqui. Aí ele foi lá, foi cá, disse: me passa o número aí da sua casa. Aí ele disse o número. Aí ele disse: rapaz, o número. Fiquei imaginando, analisando. Deixa eu ver se ele tem que estar com consciência boa mesmo, né? Daqui a pouco, uns minutinhos, disse: qual o número mesmo? O mesmo número que ele falou. Então o senhor está consciente, está sabendo de tudo, né? E aí eu fiquei pensando: mas meu Deus, eu fiquei pensando, orando, né?
Deus, como é que eu vou guiar esse filho de Deus aqui? Aí foi lá, foi cá, disse, Pedro. É um cara que dá carroça, outro cara que ele tem um time de futebol. Disse, sei, rapaz, agora foi. Né, lá perto da igreja Maranata, né? Ali, Cristiano Brasil. Aí nós foi lá, na escuridão, né? Ele disse o número da casa, e era o número mesmo da casa. Aí bati lá, babá. Dona Maria, eu só conheço isso aqui. A coitada da mulher já estressada. Pelo amor de Deus, isso é hora de chegar em casa, filho de Deus. Coitado, perdido. Aí ele, mas mulher, né? Eu fui comprar o cigarro e me perdi. Ele disse, coitado, tenha calma, tenha paciência com ele, pelo amor de Deus. Né? Trazendo para a história aqui, uma história verídica real. Quantas pessoas estão perdidas? E você pode ser esses 4 amigos desse paralítico. Né? Você possa guiar ele para o caminho do quê? Da salvação, os caminhos de Cristo, Jesus, amém? Mas a história não para por aí, a história começa. Diz assim o seguinte, olha, diz que Jesus estava passando em Cafarnaum, diz que a fama de Jesus era grande, né? E os amigos desse paralítico disse, olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, né? Aquele jovem, né, anteriormente não nasceu ali com essa debilidade física, né? Ao longo da sua história foi perdendo paralisia, e esse jovem também foi perdendo a fé em Deus. Quantas pessoas perdem a fé? A Bíblia diz: se multiplicar o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 13. Multiplicar o amor de muitos esfriará. Quantas pessoas estão frias na fé? Perder a fé, perder a esperança. Até uns viraram ateus, né? Acreditar mais em Deus, nas promessas de Deus, né? E eles se afastaram de Deus e não acreditam mais de Deus. Talvez algum problema, talvez alguma dificuldade, né? Talvez, porque a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor Deus, confia nele o mais. Salmo. Entregar é uma coisa, confiar é outra. Você talvez eu entregue ao Senhor, mas desconfia. Eita Deus, será? Eita, já está dúvida. Será? Deus pode tudo, diga amém. A Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Se crer, verá. Se você tiver fé, né? Jesus demonstra a uns discípulos, a algumas pessoas, essa fé, né? Do tamanho de uma mostardazinha pequena. Você move esse monte para o outro monte. Mas Jesus percebeu no íntimo do seu coração que a fé era pouca. E muitas vezes a nossa fé é pouca. Essa é a grande realidade. Quer ver? Quando você passa situação difícil, quando você passa dificuldade terríveis, aí você olha, aí você faz sua análise, como é que está a sua fé. Hoje eu não sei como é que está a fé, nem teu coração, né? Mas hoje talvez você esteja nesse momento paralisado, não se desenvolve, porque vida com Cristo é vida de crescimento, é vida de santidade, de obediência à palavra de quem? De Deus, não a minha, a de Deus. Tá certo? E devemos prestar atenção. E mais adiante, né? Estamos sempre aprendendo, né? Ensinando. E o Espírito Santo é que nos ensina. Ele é o professor na nossa vida. Tá certo? Ele é maravilhoso, um Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Diz assim, versículo 4: e não podendo para aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram ereito do ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmãos, a multidão era tão grande, tão tremenda, que a janela estava cheia, lotada, a casa estava lotada, né? Gente com boa intenção e sem intenção. É verdade? E devemos, a Bíblia diz, tem muitos vão por amor, né? Mas muitos vão por quê? Pela dor. E feliz é aquele que vai pela dor. Tem gente que nem na dor está indo. A mais novo, nem está dor, doendo, passando por luta, provação na vida, tentação, mas não tem coragem de buscar a Deus. É verdade? Nós poderíamos até analisarmos aqui, não só aqui, mas na igreja que eu frequento, e outras igrejas demais, quantos esses bancos eram para estar cheios, o banco lá também era para estar cheio, as igrejas eram para estar lotadas, dando glória, aleluia, exaltando a Deus e buscando, né? Mas infelizmente, aí as pessoas paralisaram. E percebe-se que a multidão empina, tá certo, irmão? Nós devemos ter cuidado com o nosso
testemunho, porque o testemunho fala muito alto, para não ser peça de tropeço. Já imaginou, tem gente que olha para dizer assim, misericórdia, o senhor já tem seu comércio? Já imaginou um cristão, veaco, acaba disse, misericórdia, você é cristão? Misericórdia, Deus me livre. Você já viu dizendo assim, Deus me livre ser crente, porque está servindo peça de tropeço na vida das pessoas. E você tem que ter cuidado, como cristão, como pessoa de Deus. Você é de Deus, tá certo? Então, peça misericórdia a Deus, tente viver uma vida de quê? Consagração a Deus. Eu sei que nós erramos, pior pecador está aqui na frente de vocês, tá certo? Mas está lutando, se esforçando, pedindo misericórdia a Deus, jejuando, orando e clamando a Deus, misericórdia na minha vida, tá certo? E Deus vai restaurando, Deus vai curando, Deus vai o quê? Libertando você, certo? Agora depende da sua decisão e escolha. E olhando naquela, possamos dizer, lá no teto, descendo aquele paralítico, ele arrodeou. Imagine porque na época de Cristo, as roupas era tudo igual. A diferença ficava só simplesmente no cinto. O cinto da mulher era diferente do homem. Um laço que tinha aqui, que era um roupão que eles tinham no tempo de Cristo Jesus, né? Ali. Então ele imaginou, como é tanta pessoa, quem vai saber quem é Jesus? E ele arrodeou. Rapaz, é tão maravilhoso quando nós vamos ao encontro de Cristo. E ele olhou para o olhar de Jesus. Jesus olhou para o lado dele. Jesus foi mais no íntimo do coração. Irmãos, quando nós vemos verdadeiramente para a casa de Deus, né? E fixamos os olhos não para irmãos José, não para B, não para Sicano, né? Porque a gente é moreno, porque a criança passou. Quando você vem olhar para Cristo e tem um encontro com Jesus, você sai maravilhado. Seu coração enche de esperança e enche de amor. E na chama ardente, aquele coraçãozinho que tinha perdido a sua fé, encheu imediatamente. Paulo disse, a minha graça te basta. Talvez você está preocupado com tanta situação. Jesus disse, filho, a minha graça te basta. Você precisa de Deus na vida. Eu preciso de Jesus. Preciso da presença do Espírito Santo cada dia, cada momento. Tá bom, irmão? E esse paralítico. Aí, Jesus olhou e disse algo muito importante para todas aquelas pessoas que estavam ali, os doutores, né, os fariseus, homens de Deus, mas críticos, julgadores, né? E nós somos especialistas para apontar o erro dos outros. Pense não passa a mim, é nós. Para julgar, para olhar o defeito dos outros, é pai e língua, né? Misericórdia, essa é a grande realidade, irmãos. Você pode ali no capítulo 8 do Evangelho de São João, a prostituta fala, né? Ali, os fariseus, os doutores, o homem de Deus, né? Estava ali só acusando. Só, meu amigo, o já está arrasado, já está caído. Você ainda quer matar o camarada? Misericórdia. Levanta o teu irmão. O irmão está fraco, não vem para a igreja. Ora por ele. Vai lá, liga, vai lá pessoalmente. Se o irmão vinha orar para o senhor está fazendo falta na igreja, como nós fazemos. Está fazendo muita falta, e realmente está fazendo falta, né? Está fazendo falta lá na igreja, o seu cantinho está lá, né? Na igreja de São José. Olha, os anjos de Deus estão lá, seu anjo está lá, viu? Esperando você, vai lá, né? Não acabe de matar o coitado do irmão, não, porque quem somos nós para julgar? Tira a trava dos teus olhos, porque todos nós temos o quê? Pecado. Até Jesus disse, olha, atira a primeira pedra daquele que não tem o quê? Pecado. E na sociedade no passado era assim, quanto mais incurava a doente, mais imperdoável eram os seus pecados. Olha que situação, porque você estava passando essa situação, é porque você era